Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, o vídeo de hoje ele não é uma informação, não é vídeo sobre análise, é uma homenagem que eu sempre faço. Fazia um tempo que eu já não fazia vídeo, mas o 1º de maio para mim ele é sempre um dia bem reflexivo, é feriado nacional aqui no Brasil, que ajuda bastante para poder lembrar tudo que aconteceu naquele domingo e relembrar a carreira de Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva, Ayrton Senna do Brasil. Eu peguei as coisas, né, para descer aqui para gravar tudo e tava tentando achar minha camisa que eu tenho, né, minha camiseta que eu tenho do Senna, essa daqui, que a minha esposa me deu. Fala sobre os títulos, né, de 88, 90, 91. Tem a frase: as manhãs de domingo nunca mais foram as mesmas. Né? A camiseta que eu particularmente gosto bastante. E ela até me perguntou, né, se esse tinha sido o presente que eu tinha mais gostado que ela já me deu. Eu refleti, mas eu não consegui achar um presente que talvez eu tivesse mais gostado. Que de fato aqui, quando ela me deu essa camiseta, eu falei, cara, aí você acertou na música. E sabe o que é engraçado? Eu nasci em 1997. O Senna morreu em 94. Esse que é o detalhe curioso. É uma questão de ídolos já passaram, jogadores, enfim, pessoas icônicas que a gente não presenciou em vida, mas acho que de todos o que sempre mexeu comigo foi o Senna, como se eu tivesse uma ligação sem saber, né, tudo que tinha acontecido isso quando criança. E queria mostrar um conteúdo aqui para vocês que eu fiz em 2019. Eu acho que fiz muita coisa bacana na vida, mas acho que uma das coisas que mais me orgulha é esse vídeo que eu fiz. Eu consegui o acesso no canal, que eu fazia os vídeos, né, antes de vir aqui para o Thiagão Jornalista, que eu criei com os meninos da faculdade, quando eu cursei jornalismo em 2019. Só que o vídeo ele tomou direitos autorais, acho que próximo dos lançamentos das séries, dos documentários e afins. Obviamente porque continha conteúdos que não era possível, mas quando eu lancei naquela época, ele não tinha tomado direitos autorais. Mas o bom é que o YouTube ele grava, ele deixa baixar e eu consegui baixar. Eu tava com um receio enorme. Porque foi um trabalho de 16 horas de pesquisa, edição, roteiro. Naquela época não tinha inteligência artificial, não tinha nenhum mecanismo. Foi tudo ali no caderno, tá? Eu até tentei procurar o meu caderno da época da faculdade, mas não acabei encontrando. Porque lá provavelmente tinha um rascunho do texto, que aí depois eu fui fazendo, né? Muito provavelmente eu acho que eu gravei o áudio no celular, e aí depois eu joguei no computador para editar. Já fazem 7 anos. Mas eu não consigo mostrar tudo que tem naquele vídeo, é um vídeo de 42 minutos, mas o começo desse vídeo é uma parte 100% autoral, né? É um texto 100% autoral. Queria mostrar aqui para vocês verem aqui comigo, deixa eu só... Beleza, tem um botãozinho aqui do microfone de pausar, porque senão vai dar retorno, tá? Então, vamos ver junto esse videozão aqui, só o comecinho. Aí quando começar a dar direitos autorais, aí eu já sei. E aí a gente fica em paz. Prestem atenção na narração, tá? Acho que é uma das coisas que eu mais me orgulho, porque foi um texto que eu fui escrevendo, a papel mesmo, né? Papel e caneta, ou papel e lápis, perdão. Porque alguns pontos eu tive que pausar, tentando fazer melodias que rimassem e tudo mais. Assim. É bem interessante. Vamos ver. Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna do Brasil. Senna. Saudade. Sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar. A ausência de experiências prazerosas já vivida. Sinto saudades dos domingos de manhã, no qual eu jamais presenciei suas corridas. Sim, Senna. Saudade. Mas espera aí. Como ter saudade de algo nunca presenciado ou vivido? Pois é, nascido em 97, não tive a honra de acompanhar ao vivo e presenciar sequer uma volta, uma ultrapassagem, um treino, uma corrida, uma vitória, um título seu, Senna.
Um jovem menino com um sonho de criança, sim, criança, 5 anos de idade, quando comecei a assistir Fórmula 1, sem ao menos saber da existência de Senna. Esse sonho me levou a buscar, pesquisar, e foi aí que descobri que meu ídolo já não estava mais presente neste mundo, muito antes do meu nascimento. Mas esse vídeo não é sobre minha história, é sobre você, Senna. É sobre saudade e uma singela homenagem. Nesses 25 anos sem o Ayrton Senna do Brasil, iremos relembrar sua infância, sua carreira, o dia que não era para existir, 1º de maio de 94, e o seu legado. Pois é, aí eu já sei. Ainda bem que eu tive acesso ao canal, aí eu vi as minutagens, né? Então, não as fotos são autorais, mas esse texto e a narração, ela é minha. Não fiz esse vídeo sozinho. Aproveito para deixar aqui registrado, né? Agradecer ao meu amigo, meu padrinho de casamento, meu irmão Leandro Correia. Muito obrigado. Que eu lembro que a gente virou 2 noites para publicar esse vídeo no dia 1º de maio. Deixa eu até dar uma olhada aqui, só para ter certeza. Ele foi publicado. Cadê? 1º de maio de 2019. Isso aí. Foi publicado no 1º de maio mesmo. Bom, cara, pra mim, esse vídeo, esse trabalho, ele foi talvez a coisa mais competente que eu fiz. Porque foi 100% autoral, de uma ideia. Porque é importante a gente lembrar, né? As coisas passam. Eu sei que a gente, esses dias, inclusive, perdeu o Oscar. E, cara, foi uma reação muito engraçada, né? Eu tava no médico e aí passei ali pra pegar água ali na recepção, aí vi na TV, né? O Oscar Schmidt morreu. Aí eu tive uma reação 100% natural. Aí as duas moças da recepção, moço, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu só tô lendo a notícia, né? Que o Oscar havia morrido. Enfim, o Senna, ele só não era um grande piloto, né? Na minha visão, ele foi um ídolo. Eu imagino que, pelo momento em que o Brasil vivia, né? Todo o contexto político, financeiro, enfim, nem no futebol as coisas estavam dando certo. Agora também, né? A gente tá sem ali o Hexa também, enfim, tem Copa logo mais. Mas acho que tudo que representou, né? Acho que da forma que aconteceu, né? Quando o Galvão narra, né? Senna bateu forte ali, é uma questão complexa. Teve morte, né? Teve o acidente do Rubinho. Era um final de semana, depois que você vai pesquisando, era um final de semana que você via que estava estranho, né? Eu não acompanhei, né? Como falei para vocês, está na narração, né? Eu nasci em 97. Desde criança, meu sonho sempre foi ser piloto de Fórmula 1, mas eu fui crescendo e sabia que isso era um pouco complexo. Eu tenho 1,91 m de altura, né? O Hülkenberg é um piloto alto, se eu não me engano, o Hülkenberg deve ter 1,80 m alguma coisa. Deixa eu pesquisar aqui, o Hülkenberg. Galera, eu faço os vídeos aqui, somente esse tipo de vídeo é totalmente sem roteiro, porque a gente está falando de coração, tá? Deixa eu ver, cadê a altura do Nico Ricciardo? 1,84 m. 1,84 tem o Nico Hülkenberg, um piloto alto, né? Os pilotos geralmente eles são magros, né? Porque tem o peso do carro e o peso influencia na velocidade, isso é óbvio. E a altura também, né? Porque tem toda uma questão de desenvolvimento do carro. Mas enfim, como eu falei para vocês, o vídeo de hoje ele não é sobre informações nem nada. O vídeo é para a gente poder sempre refletir nesse 1º de maio. Depois que o Senna morreu, muita coisa aconteceu na Fórmula 1. A questão de segurança, hoje em dia a segurança é uma questão tratada muito séria. Publiquei recentemente o vídeo com as mudanças que estão previstas, né, e estão sendo implementadas. Estou gravando o vídeo hoje, eu vi o primeiro treino livre do Grande Prêmio de Miami. Daqui a pouquinho tem a classificação da sprint. Aí amanhã tem o sprint e depois a classificação para a corrida. Possa ser que a corrida seja cancelada no domingo, porque tem uma lei nos Estados Unidos pela quantidade ali de possibilidade de raios, mas enfim. O vídeo não é sobre a Fórmula 1 atual, mas só para a gente contextualizar. Sinto saudade de algo que eu não vivi, né? Aquela famosa figurinha, né? Saudade do que a gente não viveu ainda. Acho que com o Senna é muito isso. Eu tenho, para mim, o Senna é um ídolo. No meu antigo quarto, eu tinha figuras como o Muhammad Ali, o Albert Einstein, Breaking Bad, que é uma coisa que eu gosto bastante, o Messi, que eu sou fãzaço. Tinha o Ayrton Senna também, Chaves, Yu-Gi-Oh! Velozes e Furiosos, coisas que me marcam, né? E o Senna me marca bastante.
E mesmo sem ter visto ele correr. Ainda bem que a gente pode ter acesso, né? É óbvio, algumas coisas estão na internet, outras você tem que acabar assinando ali o conteúdo da F1, né? Da própria Fórmula 1, que você consegue ver algumas corridas. Não é a mesma emoção quando você se sabe o resultado final, né? Acho que corrida e... Acho que ninguém fica assistindo futebol por replay, né? A não ser que seja um jogo muito bom. Mas eu particularmente gosto de ver o ao vivo, porque o ao vivo é onde que vai acontecer o imponderável, né? Mas as corridas do Senna, pelo menos as grandes corridas, né? A vitória em Portugal, aquela corrida que ele fez em Mônaco, mesmo que ele não venceu naquela baita chuva, toda a questão que aparece, obviamente, nos documentários, né? Ele largando mal no Grande Prêmio do Japão, depois tem a batida que ele tem, as duas, né? Com o Prost, né? Uma que dá o título pro Prost, a outra que ele, né, não dá para se dizer assim, né? Que ele tira o Prost ali da corrida e se os dois não marcassem nenhum ponto, ele seria campeão, como foi. Mas independente em corrida em Interlagos também, ele naquele pódio ali, com toda a dor que se dava para ver fisicamente que ele não estava bem. Mas eu fico pensando, né? Se você que está vendo esse vídeo, você teve a oportunidade de assistir uma corrida ao vivo do Senna, seja grato. Seja grato. Porque é uma coisa que eu gostaria de ter visto, né? Assim como talvez ter nascido na época e ter visto Pelé e Garrincha e tudo mais, mas eu sinto que o Senna ele tinha algo que era diferente por todo o contexto, né? Não que ele era uma pessoa perfeita, né? Inclusive tem gente que tem opiniões bem divergentes em relação ao Senna, enfim, e algumas coisas assim. E o fato é que a gente sabe, o ser humano não é perfeito, né? Obviamente, sempre que a gente vê uma série que foi produzida pelo Brasil ou compõe do Brasil, sempre quando relata aquela treta, né? Aquela questão entre Senna e Prost, né? Como se o Prost sempre fosse só a pessoa ali complicada, mas a gente sabe, né? São pilotos, questão de competição e tudo mais. E independente de tudo, quem acha ou quem não acha, eu acho que por tudo que aconteceu, por tudo que a gente se tem de dados e notícias, eu tenho para mim, tá? Que ele foi o melhor piloto da história. Maior é complicado, né? Porque ele não tem mais títulos, os recordes dele, né? Alguns vêm sendo quebrados, muito por conta dessa nova Fórmula 1, né? O domínio que a gente teve da Red Bull, o domínio que a gente teve da Mercedes, enfim. O fato é que, para mim, em questão de pilotagem, os pilotos, inclusive, daquela época, por toda a questão diferente, né, que a gente tinha, as marchas ali totalmente manuais, muita coisa era ali no piloto mesmo, né? Não tinha sistema de recarga de bateria, asa móvel, DRS, sistema de KERS, ERS, nem sempre o pneu influenciava, não eram aqueles pneus que necessariamente o cara tinha que trocar, enfim, são épocas diferentes da Fórmula 1, mas foi um excelente piloto, isso acho que todo mundo concorda. Hoje, e acho que eu tinha uma questão, eu tinha uma versão ao Hamilton muito por conta do Felipe Massa não ter ganho aquele título em 2008, né? Nossa, eu chorei pra caramba naquele dia, meu Deus do céu. E eu lembro que quando o Hamilton, junto com as Mercedes, começou a bater aqueles recordes, eu lembro que, se eu não me engano, acho que foi no GP do Canadá, se eu não estiver enganado, tá? Como eu falei pra vocês. Aqui o vídeo, ele é coração mesmo. Porque eu pretendo falar das coisas que eu vivi, né? Se fosse para ler um prompt e ficar lendo ali correto, é melhor fazer um canal dark, né? Que eu posso fazer as opiniões. Vai ficar muito mais fácil produzir, né? Enfim, fica muito mais tranquilo fazer. Mas, se eu não me engano, foi no Grande Prêmio do Canadá, tá? Não vou lembrar o ano agora, o ano eu não vou acertar, mas que o Hamilton ele ganha, não sei se foi, eu acho que não foi o capacete original, não lembro, tá? Ou foi uma réplica muito perfeita e assinada se eu não me engano, pelo Instituto Ayrton Senna, que ele tinha igualado, se eu não me engano, a quantidade de poles que o Senna tinha. E se eu não estou enganado, tá, da cena, o Hamilton estava com alguma coisa na mão, ou a água, ou eram umas luvas, e quando ele viu que ele vai ganhar, ele cai. Ele cai, tipo, né, joga no chão, enfim, cai as coisas. Ele fica igual uma criança vendo aquilo. Foi naquele momento, foi naquele exato momento em que eu mudei. Eu entendi que corridas são corridas, a gente sabe de todo escândalo, né, que é envolvido a temporada de 2008, principalmente por aquele grande prêmio em Singapura. O Felipe Massa, inclusive,
até entrou e tem processo rolando na justiça em relação a isso. Mas foi naquele momento que eu mudei, que aí eu comecei a torcer pelo Lewis Hamilton, porque eu vi, pelo menos a gente pode achar que aquilo foi mentira, que é tudo encenação. Eu sei que é complicado, né? Hoje a gente vive num mundo em que a gente tem que ficar sempre se duvidando. Alguém me manda alguma coisa, um vídeo, é IA ou não é IA? Né? É real ou não é real? E pelo menos naquele momento eu estava assistindo ao vivo, né? Eu senti verdade no Hamilton e falei, cara, essa reação que ele tem é de um fã do Senna. E eu sou um fã do Senna, mesmo não tendo visto o Ayrton Senna ao vivo, nem ter tido a oportunidade. Então eu mudei, e a partir desse momento eu passei a torcer para o Hamilton e torço muito pro Hamilton, o carinho que ele teve com o Brasil. Se eu não me engano, acho que foi em 2021. Acho que eu estava até na praia, inclusive. Que tem uma corrida épica, uma batalha entre ele e o Verstappen. Acho que é em 2021, né? Que ele pega a bandeira brasileira e repete aquele gesto do Senna. Eu até evito falar porque é complicado, né? Marmanjo que vai fazer 29 anos fazer vídeo chorando aqui para vocês. Mas eu até tento passar, né, rápido nessas partes sentimentais, porque realmente são coisas que quando eu lembro, eu pego aqui no meu íntimo, eu sinto muita emoção que transborda em lágrimas. E eu fico pensando, você, de novo, né, repito, teve a oportunidade de ver o Ayrton Senna? Deixa nos comentários como que você estava naquela manhã de domingo. Pelo que a gente tem, né, dos arquivos, dos documentários, realmente o Brasil sentiu um luto, acho que, não sei se já visto, né? Deixa nos comentários se vocês acham que alguma outra figura quando morreu, mas eu não estava na época, mas o sentimento vem daquelas imagens, toda a questão da passagem ali do corpo e tudo mais. Eu senti que o Brasil parou, né? Tanto no domingo e, enfim, quando o corpo chegou também no Brasil. Bom, mas é isso. Nosso tricampeão, 32 anos. Infelizmente partiu mais cedo, né? Mas ele deixou muitos legados. Para mim, como disse um outro jornalista aqui, depois que eu vi essa frase, e eu não tirei ela de contexto, porque tem todo um contexto, que ele dizia que o Ayrton Senna era um playboy que brincava de racha. É complexo, né? É você ser muito genérico, né? A gente sabe que a Fórmula 1 é um esporte elitista, que você precisa, sim. Os documentários que tratam toda a vida em relação ao Senna e tudo mais, não esconde isso, não tenta fazer uma vida que ele não teve, né? Enfim, mas o Senna trouxe muitas alegrias, muitos títulos, muitas corridas, muitas vitórias, mas ele trouxe talvez muitos ensinamentos que vivem até hoje. E que faz uma pessoa como eu, que goste do esporte, estar aqui fazendo um vídeo que seja, de novo, para prestar uma homenagem, para lembrar e falar, para que a gente não esqueça. Eu sei que a galera não esquece, mas é importante ressaltar, né? Além do feriado nacional que a gente tem hoje, infelizmente completa 32 anos. E é isso. Fiquei feliz aqui que, pô, na ideia de gravar o vídeo, eu consegui resgatar aquele vídeo que eu fiz, que inclusive para mim é uma coisa espetacular. Acho que talvez foi a melhor coisa que eu consegui fazer na vida, no sentido de produção, né? Não em questão de atitude, não em questão de fala, isso aí, beleza, mas você fala assim, cara, pô, uma vez eu fiz um texto, cara, pô, eu amava fazer textos no Facebook. A questão da Chapecoense também foi algo que me pegou bastante, né? O acidente. Esse sim, eu já estava vivo, né? 2016. Que dia triste, cara. Aquele dia, olha, acho que, sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas foi o dia que eu mais chorei na vida. Exceto quando você perde um parente querido, acho que o dia da Chapecoense foi um bagulho muito bizarro. Mas enfim. É isso, galera. A gente está tentando engrenar, né, aqui os vídeos, a quantidade, mas não teve Fórmula 1 em maio. Eu estou esperando para poder falar do Corinthians de Fernando Diniz. Como torcedor, eu não quero zicar, mas o Corinthians está fazendo uma boa campanha. Teve um grande jogo na data de ontem, na quinta-feira, na Libertadores. Mas a ideia é que a gente vai se aproximando, daqui a pouco falar de Copa também, para a gente poder movimentar mais ainda o canal, tá? Mas pensar, mais uma vez, né, pelo menos esse recorte aí dessa homenagem, esse vídeo que eu tinha feito
em 2019, há 7 aninhos atrás, quando completava, né, 25 anos sem Ayrton Senna. E é isso. Nessa camiseta, e muito aqui, né, por tudo que eu sei do que o Senna viveu e que fez por nós, fica aqui essa singela, bem singela homenagem que eu pretendo sempre no dia 1º de maio falar, mesmo que seja chovendo molhado, mas o Senna ele vive em nossos corações. Tá bom? Pelo menos no meu, vive e vive muito forte. É isso, galera. Bora acompanhar aí os videozãos. Vou soltar um vídeo do Diniz também, mesmo sabendo que isso pode zicar. E muito provavelmente a gente também vai ter um videozão em relação ao Grande Prêmio de Miami, que se tudo der certo acontecer, não for cancelado nem nada, a gente deve ter algum vídeo, seja no final da noite de domingo ou durante a semana ali, para poder falar um pouco da corrida, tá? É isso. Tamo junto. Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna do Brasil. Amamos você e sentimos muita, muita, muita saudade. Obrigado, galera.